Olá pessoal do Interlocução Brasil, hoje estamos tendo a grata satisfação de receber no nosso programa Dr. Mauro Bonfim, advogado, escritor, radialista, tem uma longa história e especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, Dr. Mauro. Eu que agradeço, meu caro Mauro Quintão, de estar aqui no seu prestigiado canal Interlocução Brasil. Cumprimento todos os internautas. Quem que é Mauro Bonfim? Conta a sua história para o internauta. Bem, eu nasci no pequeno município de Itarumirim, no leste de Minas, em 26 de junho de 1962. Era o auge da Copa do Mundo naquela época e meu nome, Mauro, foi o meu pai, era um desportista fanático, torcedor, né, do Botafogo, do Rio de Janeiro, do Santos. E Mauro era o capitão da seleção brasileira, viu, de 1962. Não é à toa que eu digo que há Mauros que vêm para bem, viu, meu caro Mauro Quintão? Xará. E Jorge, porque o Zagallo era jogador daquele Screte de 62. Então Mário Jorge Lobo Zagallo. Então foi Mauro do capitão e Jorge do Zagallo. E me criei na pequena cidade de Itarumirim e em 1974 eu fui para Governador Valadares. Mas eu tive a grata satisfação de no grupo escolar, a minha mãe era professora, e bem de uma forma assim autodidata, eu conseguia ler e escrever aos 5 anos de idade. E já fui logo para o grupo escolar, que na época, em 1968, passou de Marechal Floriano, Grupo Escolar Marechal Floriano, para o nome do meu avô, Grupo Escolar Major Sinfrônio Bonfim. Meu avô era major da Guarda Nacional, né, patente antiga, aquela antiga Guarda Nacional fundada pelo Padre Feijó, foi um grande nome da Inconfidência Mineira também. E o meu avô e minha avó se casaram no distrito de São Domingos do Ubá. Na verdade, a nossa pátria-mãe era Caratinga. E tanto o antigo distrito de São Domingos do Ubá, que hoje é a cidade de Ubaporanga, como o distrito de Itarumirim pertenciam a Caratinga. E saindo de São Domingos do Ubá, meu avô, minha avó, ajudaram a fundar o município de Itarumirim, junto com os albergarias, e sendo meu avô um dos primeiros prefeitos, e o meu pai também, prefeito depois nos anos 80, e atualmente meu irmão, Marcílio de Paulo Bonfim, é prefeito por 2 mandatos. Então tem 3 gerações da minha família que teve a grata satisfação de administrar o município de Itarumirim, que na linguagem indígena, Taru, céu, do Tupi-Guarani, Mirim, pequeno, daí até o título da minha modesta obra, que é um pedaço de céu, lembrando essa passagem indígena que batizou o município, da linguagem dos Krenak, dos antigos índios Botocudos que percorriam aquela região. Então, menino ainda, eu sempre tive o pendor para a declamação de poesias, de participar de jograis, do grupo escolar. E a partir daí, em 1974, cheguei a Governador Valadares, terminando já o curso ginasial, para fazer o 2º grau científico. E chegando logo na cidade de Governador Valadares, né, que era a metrópole, a cidade maior da região, logo me matriculei no colégio Bituruna, que era um colégio famoso de padres espanhóis, e tive lá um entrevero nos jogos lá do GECI, Jogos Esportivos do Colégio Bituruna, famosíssimo em Governador Valadares, e acabei, em razão disso, indo estudar no Colégio Imaculada Conceição, onde eu era, junto com o colega, os 2 benditos ao fruto entre as mulheres, que a turma tinha 29 mulheres, meninas, e só 2 meninos, né? Então, estudei também no Imaculada Conceição, depois tive uma passagem rápida pelo Colégio Presbiteriano, me formei, 2º grau, curso de administração de empresa, e parti para a Faculdade de Direito. Quando o senhor formou? Me formei na turma de 1987, da Faculdade de Direito, do Vale do Rio Doce, uma faculdade tradicional, fundada pelo Coronel Altino Machado, que dá o nome ao aeroporto de Valadares, e pelo grande Tito Guimarães. E entre os meus professores,
estava nada mais nada menos que o ex-juiz de direito Fulgêncio Pimenta de Figueiredo, que é um nome muito conhecido na região do Suaçuí, inclusive. E o doutor Fulgêncio, ele tinha uma frase antológica, que ele dizia que Deus, quando quis castigar o antigo Egito, castigou com a praga dos gafanhotos, das rãs e das saraivas, e o Brasil castigou com bacharéis de direito. Então, nós temos bacharéis e bacharéis, enfim. Mas eu quero lembrar que, tão logo eu cheguei em Governador Valadares e comecei o segundo grau, eu começava a assistir às reuniões da Câmara de Vereadores e ficava ali, os debates indo até tarde, e ao mesmo tempo também frequentava os salões do Tribunal Popular do Júri. E logo me, assim, aflorou uma vocação irresistível para o rádio e para o jornalismo. O rádio, acredito eu, que herdei do meu primo, o saudoso Dênio Moreira. Dênio Moreira foi deputado estadual, secretário de Estado de Segurança Pública no governo Aureliano Chaves, e ele foi o apresentador do antigo programa Boliche Inglesa Levi, da antiga TV Itacolomi, que era dos diários associados do Assis Chateaubriand. E o Dênio Moreira era dotado de um vozeirão, né, era um homem do rádio, um homem da comunicação, e em razão da inspiração do meu primo Dênio, eu logo tive essa atração irresistível para o rádio, fiz um teste na Rádio Por um Mundo Melhor de Governador Valadares, trabalhei lá como repórter, como redator, como apresentador de jornais e até mesmo de programa de FM. E depois tive uma passagem aqui pela Rádio Confidência, quando já estava aqui em Belo Horizonte, nos saudosos tempos da Brasileiríssima FM, em que a Confidência ela duelava em audiência com a Itatiaia e com a Rádio Alvorada. E esse pendor pelo rádio, eu cheguei a ter até matrícula de radialista profissional, está lá na minha carteira de trabalho, anotado. Eu já vi fotos em vários a matrícula como radialista profissional. Então eu passei pelo rádio, passei pela imprensa escrita. E foi no rádio, meu caro Mauro Quintão, que me ocorreu uma passagem interessante. Nos idos, no final dos anos 70, início dos anos 80, era comum as emissoras de rádio, naquele tempo as urnas eram de lona, aquelas urnas gigantes de lona, e havia um invólucro de metal em volta onde o voto era depositado, a cédula de papel era depositada. E quando eu estava cobrindo a Marcha das Apurações, que chamava, né, era o nome, Marcha das Apurações, numa campanha de deputado estadual e federal daquela época, em Governador Valadares, eu me deparei com urnas, com cédulas incineradas, queimadas, na porta de uma das sessões, de uma lixeira. E eu dei aquele furo de reportagem, entrei ao vivo, e aí foi um escândalo na época, e de fato, diversas sessões eleitorais de Governador Valadares tiveram que ser totalmente os votos recontados, e o TRE abriu uma apuração muito rígida e designou um juiz eleitoral aqui de Belo Horizonte, da capital, para pegar um voo e ir direto para Governador Valadares para ser o juiz encarregado daquelas apurações, e todas essas urnas dessas sessões todas vieram parar aqui no Tribunal Regional Eleitoral. E esse juiz de saudosa memória era nada mais, nada menos do que o ex-desembargador José Nepomuceno Silva, ex-juiz eleitoral da Corte, ex-desembargador, que é o pai da Luciana Nepomuceno, advogada conceituada, professora de Direito, e do Daniel Nepomuceno, que foi até presidente do Clube Atlético Mineiro. E o Nepomuceno Silva, ele era também um grande estudioso e um dos pioneiros do direito eleitoral. Então, note bem os fios invisíveis do destino. Eu, repórter, cobrindo a marcha das apurações, me deparei com cédulas de urnas de papel. Sempre muito ativo,
Desse novo. incineradas, cobrindo os bastidores legislativos da Câmara de Vereadores, e sempre com reportagens polêmicas, denunciando corrupção, denunciando maracutaia, denunciando desvio, às vezes, de recursos públicos. Enfim, e só podia mesmo eu desenvolver essa paixão pelo direito, pelo advogado do combate, do contraditório. Foi aí que prestei vestibular na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e sou de uma das turmas pioneiras de 1987 e logo já me casei em Governador Valadares, cheguei em Belo Horizonte em 87, né, casei com a minha atual esposa, Suzana, e cheguei em Belo Horizonte e já fui direto para fazer um teste de consultor técnico legislativo, me submeter a um processo seletivo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, notem bem, recentemente formado, aos 23 anos de idade, e habilitado como consultor técnico da Assembleia Legislativa, pude vivenciar o caldeirão que foi a Constituinte de 88 e logo me enfronhei nos trabalhos da Constituinte Mineira, que precisávamos, após o novo ordenamento profissional de 88, escrever a Constituição do Estado de Minas Gerais, tarefa que a Assembleia debruçou. Foram mais de 6.000 emendas de todos os canais das forças positivas da sociedade mineira. E, enfim, acabei desenvolvendo também essa etapa de consultor técnico. Fiquei 22 anos na Assembleia Legislativa e, paralelamente, já desenvolvendo atuação perante o Tribunal Regional Eleitoral e perante o Tribunal de Justiça, né? Mas antes disso, tem uma passagem também da minha época como de juventude, já de acadêmico de direito. Eu era muito assim proativo na organização de eventos sociais, culturais e comunitários. Então foi a época do esplendor dos concursos de misses, de garota dos estudantes, e eu estava envolvido nessas organizações, né? Conheci aqui em Belo Horizonte o grande Nicolau Neto, que era o homem das missas, que, aliás, há uma passagem que ele é de Pedro Leopoldo, e foi através do Nicolau Neto que eu conheci rapidamente, ouvi Pedro Leopoldo, queridíssimo, iluminado Chico Xavier, um dos momentos que eles ainda estavam em Pedro Leopoldo antes de mudar para Uberaba. Então são passagens memoráveis e muitas delas estão narradas aí como reminiscências nessa minha obra, que é um pouco de autobiografia, de memória histórica, casos para rir, casos para chorar, anedotas, casos pitorescos, enfim. É muita bagagem. O lançamento da editora Ramalhete, uma editora fantástica aqui de Belo Horizonte, uma produção muito bem esmerada da editora Ramalhete. Esse seria um tópico. O que é esse livro? Então, esse sobre livro, o que ele fala? Esse livro eu fixei no título um pedaço de céu para lembrar a minha infância, lembrar a minha terra natal, o antigo distrito, né, de Tarumirim, que era o território antigo dos índios Krenaks, que eram a nação dos Botocudos. Por que Botocudo? Porque eles eram índios que havia uma madeira que tinha um botoque, que era um artefato de madeira redondo, onde eles colocavam nas orelhas e nos lábios, daí a denominação Botocudo. Então esses índios foram dizimados na chamada Guerra Justa, decretada pelo Marquês de Pombal e por Dom João VI, em 1808, após a chegada da família real aqui no Brasil. Mas não contavam que, junto com a família real, chegou um catequizador, que era o Guido Marliere, um francês, um militar francês, que virou um verdadeiro sacerdote e que fazia a catequese dos índios. Ao invés de dizimar os índios, ele ajudava a catequizar os índios. Então, eles percorreram ali aquela região do rio Cuiaté, que na verdade é o rio Caratinga,
e havia a conquista do ouro do Cuiaté, que atualmente é o município de Conselheiro Pena, na região leste de Minas. Então toda essa ligação, Governador Valadares praticamente não existia, porque era a antiga Figueira do Rio Doce, pertencia ao município de Peçanha, município histórico. Valadares começou a desenvolver só a partir de 1910, com a inauguração dos trilhos da Estrada de Ferro Vitória Minas. Até então toda a ocupação daqueles territórios. Vitória Minas e teve uma outra que foi, como se diz, ela chegou a ser inaugurada, mas não deram sequência. Não deram sequência, inclusive na companhia. Se não me engano, era Rio-Bahia? Da rodovia Rio-Bahia, atualmente é a BR-116. Na verdade, era ferrovia Minas-Bahia, que era um sonho do grande Teófilo Otoni. Eu coloco até Teófilo Otoni, chamado ministro do Povo, grande político, homem público do Cerro, que já em 1842 inaugurava um jornal chamado A Sentinela do Cerro, e através desse jornal ele foi o grande oráculo do liberalismo, a voz liberal, Teófilo Otoni. Para mim, um dos mais importantes personagens da história de Minas. Eu até equiparo Teófilo Otoni talvez com uma dimensão maior até do que Tiradentes e outros mais que são decantados da história de Minas. Teófilo Otoni sonhou com a navegação do Mucuri, com essa ligação que até hoje, se existisse, seria uma redenção para a nossa região. Nossa. Que era a ligação... Eu já viajei fazer pesquisa no passado, em algumas estradas daquela região, e tem túneis que foram feitos para a ferrovia. Para a ferrovia. O amigo me corrige, desculpa. Isso. E em determinado lugar tem até um mourão, assim, sabe? Parte daquela ferrovia que foi inaugurada e depois eles pagaram que infelizmente por questão política, salvo engano. Exatamente, porque era um modal de transporte. Você vê a lucidez, a clarividência de Teófilo Otoni. Ele pensava no modal do transporte ferroviário juntamente com o transporte fluvial, porque a companhia de navegação do Mucuri, ela chegou a existir durante muito tempo, era ligando até o porto de Caravelas. Então era Minas, passando por Minas Novas, na Bahia. Então pegava Minas Novas, aquela região toda, até sair na Bahia. Mas eu vou retomar aqui então a passagem do grande militar francês por aquela região, Guido Marlière, e daí a cidade Marlière, em homenagem a Guido Marlière, e a cidade de Guidoval, que tem que é na região do Rio Pomba. Marlière tem Quintão e a outra de Ferros, né? Porque era Guidovalde Marlière, então vem da nomenclatura dele, né? Enfim, então tem passagens aí no meu livro sobre isso, na história de ocupação daqueles territórios. E o meu avô, major da Guarda Nacional, amigo de Juscelino Kubitschek, amigo dos Albergaria. Falando em Juscelino Kubitschek, JK, eu vejo a passagem aqui. Você sendo homenageado pelo Serafim Jardim, que foi o último assessor do Juscelino Kubitschek. Nossa, grande Serafim. Que é um grande amigo que eu tenho. E eu tenho a grata satisfação de ser membro do conselho da Casa JK. É o guardião da casa de Juscelino, amigo fidelíssimo de Juscelino, das horas mais tristes, das horas mais felizes. E o Serafim Jardim, ele guarda realmente como relíquia esse tesouro que é a memória diamantina, a memória, para mim, do maior presidente de todos os tempos, com todo respeito a todos os outros, que foi o nosso Juscelino Kubitschek, o estadista contemporâneo no futuro. E Juscelino foi a minha terra, Xará. Foi em 1950, ele era região, candidato. Né, Diamantina, viajava. Era um pouco longe, né? Porque ali, imagina naquela época, né? Você percorrer Cerro para passar ali por Carmésia, Ferros, aí teria que sair até chegar naquela região nossa ali, que já vem mais para o lado no sentido Caratinga, Rio de Janeiro, né, Zona da Mata, né? E o Juscelino foi à nossa terra em 1950, era candidato ao governo de Minas, na ocasião que ele foi eleito.
foi eleito com a grande votação, e naquela ocasião ele foi o político que inaugurou o chamado corpo a corpo eleitoral. Não existia isso. O Juscelino é que criou essa chamada política de casa em casa, né? Ele visitava casa em casa. Então, começou esse Diamantina, exatamente. Uma cachaçinha ali. Isso, e é interessante que fizeram um banquete para ele, para você ter uma ideia, no principal clube da cidade, um jantar requintado, e a usina velha da iluminação, a luzinha era muito pequena, muito tênue, e de repente o Juscelino sumiu na cidade. Aí foram encontrar lá no final da cidade, no pequeno clube dos operários, que era dos lavradores, ele dançando lá com as lavradoras, com as mulheres lá da zona rural, entendeu? Então, um homem desse realmente não poderia deixar de ser um predestinado para ser presidente da República, governador, presidente da República, senador pelo estado de Goiás depois, né? Um grande estadista que o Memorial JK faz hoje justiça plena ao que foi esse grande estadista. Bem, então, o rádio, como cronista das reportagens do Fórum de Governador Valadares da Câmara Municipal, é claro que a ciência política, o direito eleitoral, tudo isso acabou sendo aí umbilicalmente ligado como várias peças, né, de móveis da minha vida que acabaram desaguando aí nessa minha atuação para o direito eleitoral e o direito municipal, que é a defesa dos municípios, defesa dos agentes públicos. O Dr. Mauro Bonfim é uma referência estadual e nacional no direito eleitoral. É o temido pelos prefeitos e também o querido. Como ele caça prefeito, é famoso nisso, como ele salva prefeito. Tem um amigo meu, eu acho, só um parênteses aqui, tem um amigo meu, eu acho que é um pouco de lenda mineira isso. Lenda mineira tem uma cachaça muito boa, premiada da minha terra, que ficou no ranking da Brink como as 10 melhores cachaças, né? Não perdendo muito para as salinas não. Chama Lenda Mineira, lá da Roda d'Água, que é uma fazenda bacana que tem lá no município de Tarumirim, do nosso amigo Rafael, foi funcionário do Banco do Brasil. Aí um amigo fala assim, olha gente, o Mauro Bonfim, isso aí tem um pouco de lenda, viu gente? Com perdão da imodéstia aí. Mauro Bonfim, quando ele está reunido, ou um mandato está sendo salvo, ou outro está correndo perigo. E é verdade. A gente atua, é claro, na defesa, muitas vezes, né? Na maioria dos casos na defesa, mas também tivemos casos de cassação de mandatos. Doutor Mauro Bonfim, corrupção no processo eleitoral. Fale um pouco sobre isso para o internauta. Olha, isso é o maior câncer, o abuso do poder econômico, a corrupção eleitoral, nas suas mais variadas formas. Porque nós temos abuso do poder econômico, abuso do poder político, agora o abuso do poder religioso, que o TSE já teve casos já de cassação, né? Não podemos usar, por exemplo, o púlpito das igrejas para distribuir material de campanha, ou eventos religiosos para distribuir material de campanha. Temos a famigerada figura do Caixa 2, ou quando ela é realmente um Caixa 2 nefasto, né, para poder fraudar a vontade eleitoral, ou até mesmo quando há lambança contábil. Um caso de lambança contábil de uma juíza federal, magistrada, ela foi cassada como senadora do Mato Grosso por desacerto na sua contabilidade de campanha. Talvez essa juíza não praticou o Caixa 2, mas ela teve uma lambança da contabilidade. O que quer dizer isso? A pessoa que é candidato e vai contrair gasto, contrair despesa antes de abrir a conta bancária, o seu CNPJ da campanha eleitoral, né? Hoje é tudo muito complicado. O candidato ele é uma pessoa física vestida num figurino, numa roupa de pessoa jurídica durante 90 dias. Essa microempresa individual do candidato, ela tem que ou dar um superávit ou fechar para balanço, ou as contas têm que bater, né? Então, corrupção eleitoral, nós tivemos 2 leis da iniciativa popular. Tudo que tem de bom na legislação eleitoral veio da iniciativa popular. Essa que é a verdade.
uma lei que foi comandada até um processo da CNBB, mais de 1 milhão de assinaturas, que ela veio em 1999, que foi a lei do artigo 41A. Né? Então, quando tem a preposição A, um artigo seguido do número, pode vir que é chumbo grosso. Então, 41A, 30A, 41A para punir a corrupção eleitoral, 30A para punir o Caixa 2 na campanha eleitoral. Então, a iniciativa popular passou a punir, de 99 para cá, a compra de voto. Basta um voto corrompido para caçar um mandato. Nós tivemos caso em Minas Gerais de um par de óculos. O candidato a prefeito provou que ele pediu o voto. Salvo engano, é de 1 a 4 anos, me corrijam, para quem comprou o voto através do E quem recebeu também. Quem recebeu também, quer dizer, a maioria não sabe. O eleitor corrompido, ele responde pelo artigo 299 do Código Eleitoral. Então, além do 41A, que é o ilícito civil eleitoral, que dá a cassação do registro ou do diploma, se eleito, também há a figura criminal delituosa do artigo 299 do Código Eleitoral, que é até 5 anos, que é a corrupção eleitoral. Então, essas modalidades de corrupção, elas estão, né, a criatividade vai fazendo com que os agentes do processo... Tem os órgãos competentes do Estado, quando fala o Estado, é o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, os entes que fiscalizam. Há uma ideia recorrente assim, de que não vai dar nada, mas sempre eles driblam. Mas assim, de qualquer maneira, sempre não é bom que subestime a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é um ramo da justiça ainda que ele é célere e funciona. Mas não dá em nada. Não é bem assim. Quando há uma prova bem demonstrada, cabalmente demonstrada, prova objetiva, dá sim cassação de mandatos, de registro de diplomas. Tivemos já 18 eleições realizadas em Minas Gerais, só das eleições de 2020 já. Ou seja, municípios que, é claro que tem outros motivos também. O sujeito às vezes não podia nem ser registrado porque estava inelegível, estava na ficha suja. Cassação de mandatos. Então, hoje temos algo realmente dramático na vida do agente político. Primeiro, estamos em ano de eleição. Não basta disputar, não basta se eleger. É preciso ganhar e levar. Para ganhar e levar, há uma série de condicionantes. Primeiro, hoje as campanhas eleitorais estão muito engessadas nas normas de fiscalização. Então, nenhum candidato, ele dá um passo sequer, sem tiver um excelente advogado eleitoralista e um contador especializado no programinha de contas do sistema. O senhor com certeza tem o seu rol de clientes. Sim. Políticos que te consultam antes de candidatar, Claro. Seguem a sua orientação, e também aqueles que estão desesperados porque deu ruim. Deu ruim. Inclusive, por exemplo... Na linguagem popular, deu ruim, vai não tomar um fim. Tem candidato querendo candidatar agora, mas ele foi candidato a vereador lá em 2020 e não prestou contas. Então ele não tem nem quitação eleitoral, ele não será candidato. E para isso aí não tem remédio. Por quê? Se for R$1 ou R$2, aí... Exato. Se as contas independentes de R$1 milhão. Se as contas não foram prestadas, se o sujeito ficou como suplente lá de vereador e falou, vou ligar para isso, mexer com isso não. Largou para um lado, agora quer ser candidato a deputado. Para esse aí, nem o Rui Barbosa saindo do clube não dá jeito. Sabe por quê? Por quê? Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar o cidadão, senta aqui, vamos prestar suas contas, vamos te regularizar. Eu resolvo a situação dele, regularizo, só que ele só tem quitação em 2023. Então ele fica fora do mesmo jeito dessas eleições. Então, notem bem, as contas de campanha e as contas do gestor público, e aí vem o ex-prefeito, por exemplo, o ex-presidente de Câmara, que deixou uma prestação... O ex-dirigente partidário... que deixou conta de gestão. Eu fui prefeito, não liguei para minhas contas no Tribunal de Contas, a Câmara, o Tribunal deu parecer prévio pela rejeição,
a Câmara rejeitou. Eu estou 8 anos inelegível, são 2 Copas do Mundo fora. E não adianta procurar liminar, tutela para questão de contas, isso tem sido complicado. E são inúmeros ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmara, que estão ficando fora das candidaturas, impedidos 8 anos de candidatar. A dica do senhor, então, se a pessoa quer ser candidato, PDA, a vereança, vereador, deputado, enfim, procure um advogado eleitoral. Claro, e tem um bom contador se conseguir registrar a candidatura durante a campanha, porque eu sou um CNPJ, na minha pessoa física, eu tenho que abrir conta, eu tenho que prestar contas, essas contas têm que fechar, eu não posso contrair gastos antes de abrir uma conta. O senhor, você, com essa liberdade, o candidato. O candidato tem a conta como pessoa... ele é uma pessoa jurídica durante um período. Um período de campanha. É uma pessoa jurídica pro tempore. Receber dinheiro, movimentar, prestar conta para ser aprovado ou não. Isso. Às vezes o candidato tem a falsa ilusão de que ele não arrecadou nenhum recurso, não gastou e vai prestar conta zerada. Ele não deve jamais prestar conta zerada. Por quê? Eu conheço a pessoa, sim. Porque se ele tem um escritóriozinho de campanha... Meu advogado, eu gostaria nessa oportunidade publicamente agradecer o Dr. Mauro Bonfim. É um irmão da ordem, é uma pessoa que eu admiro imensamente e tenho uma gratidão enorme por você. Eu participei da direção de um partido durante um período da minha vida recente e sofri horrores. Eu vi que é quase impossível fazer a coisa certa. E muita perseguição, inclusive interna, eu vou me abster de falar mais, e que gerou processos. E o Dr. Mauro Bonfim foi que me apoiou. Eu procurei e de pronto ele assumiu as minhas demandas, porque eu não tinha recurso. O partido que eu estava à frente era um dos principais representantes no Estado. Isso, que não se valeu de fundo, né, eleitoral? Não se valeu de fundo. Mesmo assim, Mauro, meu irmão, eu vou cuidar da sua vida. E ele me ajudou e não me cobrou nada. Tem assim, isso eternamente. Eu sou ligado a você, Dr. Mauro Bonfim. E quando eu falo que você é competente, porque você o é. Eu recebo suas generosas palavras. O agradecimento estendo também ao Dr. Ronaldo Bretas, que é outro grande irmão. Esse é um que entrou junto com o Dr. Mauro Bonfim e foi primeira instância, segunda instância. Como eu digo, hoje, briga interna. Hoje eu estou fora da política partidária e eu sofri muito. Eu sou tão fã do... Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas suas generosas palavras. Eu sou tão fã do Ronaldo Bretas que eu sou o Bretas Futebol Clube. Certo? É um notável jurista, escritor, um erudito, intelectual de raras virtudes, que como nós temos poucos hoje. Por exemplo, tem uma salinha lá que está sendo utilizada para o partido, uma sala até que é dele, por exemplo, está alugada. Ele esquece o seguinte: ele tem que fazer uma cessão de uso, um termo de cessão de uso do CPF dele, dirigente, para o CNPJ do partido, prestar as contas, porque aquilo é o quê? Um lançamento de despesa estimada em dinheiro. Então não é uma movimentação financeira, mas é uma despesa estimada em dinheiro. Assim como o uso do seu veículo próprio, até do seu aparelho celular, você estima a conta do seu celular. Então note sempre que a prestação de contas, seja do dirigente partidário, seja do candidato, ela nunca deve ser zerada. Alguma coisa os técnicos da Justiça Eleitoral vão dizer: mas peraí, cadê o celular, cadê o carro, cadê a salinha, funcionou a sede ou o comitê do candidato? Tem que aparecer alguma coisa. Então, gente, devagar com o andor, que o santo é de barro, um excelente contador, tá?
e um bom advogado eleitoral, pelo menos, para você dar um passo na sua campanha. Próximo tópico, como dirigente partidário. podridão do sistema partidário. É um sistema podre, sistema decaído, um sistema abominável, o sistema partidário brasileiro. Notem bem, atentai bem, um fundão eleitoral, que é o nosso dinheiro público, de 4 bilhões e 800 milhões. Como que esse fundo é distribuído? Pela cúpula nacional, pela ditadura da cúpula nacional. Não há uma democratização. A executiva nacional. A executiva nacional. Presidente, tesoureiro. Isso, que nunca é nem o diretório. São 5 membros, talvez, da executiva, ou pouco mais do que isso, que vão cuidar da distribuição desses valores, sem a participação dos estados e muito menos dos municípios. Então, ali, os amigos do rei, né, aqueles amigos da terra de passagem, os amigos do rei, eles são contemplados com a cornucópia do dinheiro partidário. E aí finge-se lá que as mulheres vão receber, aí outros se apropriam de dinheiro das mulheres. Agora até o Código Eleitoral, na mudança agora de 2021 para cá, está criminalizando essa ação daquele dirigente partidário que, por exemplo, desviar ou se apropriar indevidamente do dinheiro que seria, por exemplo, da cota feminina. Há uma previsão agora de um crime de até 5 anos de reclusão. É a grande novidade. É bom saber que tem cota feminina e cota masculina. Isso. Explica para o internauta. Exatamente, são as cotas de gêneros, né? Que, na verdade, 70% e 30% de cada gênero. Nós podemos também uma chapa com 70% de mulheres. O que é mais difícil. É mais difícil, né? Mas será o melhor dos mundos, talvez, se um partido conseguir ter 70% de candidatura feminina e só 30% de masculino, né? Mas hoje a mulher é apenas está sendo um percentual da mão de muitos partidos inescrupulosos. Não são todos, né? Toda unanimidade é burra. Temos 40 partidos aí no Brasil. Eu até não sou contra esse monte de partido. Eu acho que a pluralidade partidária, ela deve existir. O que deve existir... São 28, 29 ou mais? Acho que são mais de 30 partidos. Mas o que deve existir é a cláusula de desempenho. E a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho é uma das melhores normas do sistema partidário, desse sistema podre e corrupto e que não funciona. Mas o desempenho está aí, ele é gradual até 2030. Então, os partidos que elegeram, por exemplo, 9 deputados federais, dividido em 2% dos estados da federação, vão passar na cláusula de desempenho. E esses outros não. Então só 28. Então só vão receber, porque teve as fusões, teve as incorporações, teve partidos que vão passar na cláusula de barreira, que vão receber o recurso partidário e participar do chamado direito de arena, que a gente coloca direito de arena, que é o tempo do rádio e televisão. Está votando um novo Código Eleitoral aí. São 940... Qual a solução, então? É no novo Código Eleitoral. É podre, mas tem e na nova lei orgânica dos partidos. Democratizar esse fundo, tá? Democratizar o fundo, né? Ou talvez repensar esse fundo, né? Porque tudo bem que... O fundo antes era 300 milhões, quando podia ainda ter o financiamento privado. Aí aumentou-se 10 vezes, foi para 3 bilhões e proibiu o financiamento privado. Porque o Brasil é o seguinte... Aí eu lhe pergunto, mais um tópico aqui. O senhor é a favor do financiamento privado de campanha ou não? Veja bem, eu sou a favor da seguinte forma, não da forma como estava sendo. O que estava acontecendo? As empresas estavam financiando os candidatos e, após eleitos, os candidatos pagavam a fatura para essas empresas em forma de licitação fraudulenta. Aí tivemos 80%, 90% das operações da Polícia Federal. Com todo o batismo daquela nomenclatura, aquela fauna de batismo, todas as operações da Polícia Federal. Eu lembro muito bem os nossos amigos os nossos grandes delegados aí, extraordinários, notáveis amigos da Polícia Federal, estavam até com dificuldade de achar nome para denominar as operações. Por quê? Porque eram... Eu vou registrar aqui, delegado federal
Tadeu Moura, Colucci, agente federal, grande amigo, e também delegado federal aposentado, Ricardo Venâncio, um grande irmão, um grande amigo, que participou já do nosso programa. Isso. Fica aqui em nome de vocês, eu cumprimento Isso, todos um os trabalho policiais extraordinário da Polícia Federal, assim, porque o governante, o governador, seja ele governador, prefeito... Eugênio Ricas, está lá no Espírito Santo. Que é grande E figura vou chegar nacional. até lá, em outros casos de presidência da República, aí, não vou falar o nome de ninguém, mas Pode ficar à vontade. as empresas... Convidado, fala o que quiser. as empresas iam lá cobrar a fatura após financiar os candidatos, cobrar a fatura. Então, como que teremos que talvez retornar com o financiamento privado, retirar, porque o nosso dinheiro público, o nosso dinheiro do contribuinte que está financiando hoje os candidatos. Poderia estar para a saúde. 4 bi e 800 é o fundão. Agora, o que E nós sabemos, nós que somos bem informados, nós sabemos. O senhor Isso. sabe, eu sei também. E isso é uma Que cúpula pequena que a começou. maioria é desviada. É cúpula pequena, Ou não seja, tem, é uma caixa preta. É uma caixa preta fica meio... O fundão partidário é uma caixa de caixa Pandora. preta. É caixa de Pandora, é uma cornucópia. Porque emprega-se 100 pessoas, ganha 10 mil em determinada instituição e a pessoa devolve o dinheiro. Então é o seguinte, Não, por não exemplo, absurdo. nós temos que ter regras claras para as empresas. Por exemplo, Tem que ser mais fiscalizado e colocar na por cadeia. exemplo, as empresas doadoras de campanha, elas têm que ficar na quarentena de não poder participar de licitação, inclusive o seu sócio. Mas antes disso, talvez, antes de voltar para o financiamento privado, nós temos que colocar o dedo na ferida e ter coragem de falar as coisas no Brasil. Porque até hoje no Brasil não regulamentou a lei do lobby. O lobby bem feito, não é o lobby da maracutaia, da esperteza, da sacanagem. Quer dizer, os grandes países às vezes têm um lobby institucionalizado, lobby oficial, a legislação do lobby. Né? Não é o lobismo da mamata. Então, eu creio que tem que passar por aí. Tem que ter uma legislação rígida, né, de um lobby com instrumentos aí de compliance, e aí para essas empresas privadas depois poderem doar e ficarem impedidas de participar de licitações por algum determinado tempo. Porque senão vira uma festa, O que vira uma farra. faria o lobista? Qual o trabalho dele da forma que o senhor menciona? Por exemplo, hoje isso até já é feito, porque né, nós temos, por exemplo, lá no Congresso o BBB, que é a bancada do boi, da biba e da bala, né? Então isso aí é o BBB que nós temos lá, isso é verdade, com todo respeito, né? Tem lá os pastores, nós temos, por exemplo... Tem pessoas boas. Tem pessoas boas, turma da agropecuária, turma da bancada das armas, né? Tem hoje até o movimento pró-armas, está crescendo muito. Enfim, então isso já é o quê? Já é um lobby. Já é um lobby, como foi feito na Constituinte de 88. Só que isso tem que ser regulamentado como nos Só outros que o lobby é países. feito por políticos. Né? Por políticos e em busca de vantagem de locupletamento ilícito. Isso aí é que nós não podemos admitir. Perfeito. Próximo tópico. Supremo Tribunal Federal e suas polêmicas. Saudade do Supremo. Essa rapaziada nova, essa meninada nova, até não acompanhou. Mas eu cheguei com 25 anos de idade no Supremo Tribunal Federal e não é questão desse negócio de saudosismo, às vezes fica parecendo que é caretice, cafonice, viu, pessoal? Essa meninada nova que está me assistindo aí. Cheguei no Supremo com 25 anos de idade, talvez a idade que vocês têm hoje aí, e subi na tribuna lá para falar, sabe para quem? Para o ministro Moreira Alves, que é o grande construtor do moderno controle de constitucionalidade do Brasil, um ministro notável, e em seguida ali pontificavam, para falar de 3 mineiros, o ministro Francisco Rezec, o nosso grande mineiro aí de Santa Rita do Sapucaí, que depois foi ministro da Corte Internacional de Haia, o nosso extraordinário Sepúlveda Pertence, da nossa terra de Sabará, o nosso ministro Carlos Mário da Silva Veloso. Vocês são do Mar Dentro, sim. Isso, então, quer dizer, tínhamos ministros verdadeiramente magistrados, com M maiúsculo, magistrados que conversavam com as partes do processo só por despacho, nos autos.
Hoje o ministro não conversa nos autos, conversa pela mídia. Né? Com todo respeito, são ministros, eu não vou particularizar aqui, boquirrotos, estão falando muito. O ministro de Supremo não fala, ele despacha nos autos. Então, não falava antes, despachava nos autos, que é o correto. O magistrado conversa com as partes nos autos do processo. Então, o Brasil, como diria o nosso grande Machado de Assis, hoje eu estou inspirado, porque Machado e Eça de Queiroz, o Eça lusitano português, o Machado brasileiro, Rui Barbosa, os dois grandes luminares da escrita. O Machado falava o seguinte: o Brasil virou as catrambas. Era uma expressão que ele falava de catramba, está tudo bagunçado, então está tudo virado. Nós temos um Supremo. Não falsifica a história quem veste a verdade, senão também quem a omite. Rui Barbosa. Omitir a verdade não pode. Né? A omissão da verdade. Né? Ativismo político. Ativismo judicial. Então, isso é o cúmulo, né, que nós estamos vivendo. Como o senhor entende isso? Eu vou começar o seguinte. Primeiro, o funcionamento dos poderes. Né? Os poderes, eu creio que tudo que é simples, as coisas que funcionam simplesmente com a natureza das coisas, aquela na natureza das coisas que Napoleão Bonaparte gostava de dizer, lá na Tour de Choses, é a natureza das coisas. As coisas têm que ser simples. Legislativo tem que legislar. Executivo tem que... De Kelsen. Executivo é a tripartição dos poderes do Conde de Montesquieu. O que o senhor acha do indulto do Daniel Silveira, deputado federal? Sim, eu vou voltar. Tudo começou errado. Começou errado na decisão do Supremo, em violentar o princípio da inviolabilidade parlamentar. Por quê? O deputado, ainda que ele tenha feito ditos impropérios, falas agressivas, aqueles atingidos pela ofensa têm o direito do dano moral, né? Mas nunca garrotear a inviolabilidade parlamentar. Realmente é o Constituinte que escreveu. Ou a minha Constituição não pode ser Constituição diferente do Supremo. Não posso escrever a lápis na frente lá do artigo 29.10. O deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. É escrito. Aí eu vou escrever lá, vírgula, podendo ser preso se disser alguma coisa. Isso não está escrito na Constituição. Então vale o que está dito que está escrito. É a natureza das coisas. Vale o que está dito que está escrito. Então começou errado, ao meu ver, equivocada a decisão do Supremo. O presidente da República tem o direito de dar um indulto. Se ele agiu com desvio de poder ou desvio de finalidade, é algo também para ser revisto pelo Supremo. Mas o Supremo só poderia revisar aquilo que ele não tivesse feito lá atrás, que provocou o indulto. Então é aquilo do Machado. Virou as catrambas do Brasil. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa Interlocução Brasil e passo para as considerações finais. Bem, eu que agradeço, eu tive a oportunidade aqui de falar um pouco da minha biografia, do início da minha carreira no campo do rádio, do jornalismo, do direito, de técnico da execução orçamentária, do especialista no direito municipal, no direito eleitoral, e também repensar um desenho, né, do Poder Judiciário, do funcionamento dos poderes, funcionamento do sistema partidário, no momento que vamos debruçar, não foi para as eleições deste ano, mas há um debate interessantíssimo que interessa a você, internauta também, não só acadêmico de direito, repensar um código eleitoral, porque o nosso é de 1965, do tempo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Temos uma proposta lá com 896 artigos. O amigo foi um dos pioneiros. Isso. Do direito eleitoral. No moderno direito eleitoral, a partir da Constituinte, eu estava lá. Eu comecei na tribuna do TRE de Minas em 87, antes da Constituinte de 88. Tenho orgulho disso. E ao meu lado lá estavam luminares, eu como um Benjamin, como um cristão novo, chegando, menino no TRE, enfrentando
titãs como Cícero Dumont, advogado famosíssimo do tempo do antigo Partido da República, Murilo Badaró, Ibrahim Abiac, Edson Heckel, grandes figuras. Mauro Bonfim novo, mas tem muita história. Da oratória. Começou novo direito eleitoral. na lida. Novo na lida. Comecei jovem e estou aí como advogado do combate, né? Até então nunca fiz, concurso para a magistratura, nem ingresso para o Ministério Público, nem para outros títulos. Sou o advogado do combate, do contraditório, da tribuna, do combate. Especialista no direito eleitoral. Se tiver uma... Como eu disse, é uma das referências nacionais no direito eleitoral. Se eu pudesse colocar 2 plaquinhas lá no meu escritório, eu precisaria de eu precisaria de 2 plaquinhas em 2 portas. A primeira delas seria o operário braçal do direito. E a segunda porta é o CTI jurídico, porque quem me procura e lá porque está no CTI. Só falta no CTI. Só falta a placa. Mauro Bonfim, Sociedade de Advogados, nós estamos aí completando agora 35 anos de atuação constante no direito eleitoral e municipal, que nós também atendemos a diversos municípios, tudo da vida do município. Questões tributárias, questões orçamentárias, questões de ação de constitucionalidade, demanda de servidores, processos disciplinares, lei de plano de cargos e salários. Então, nós temos uma equipe especializada em auditorias preventivas, controle interno, né? É tudo aquilo que o prefeito hoje precisa, o gestor, né? O município tem que viver hoje de compliance, controle interno, controle concomitante. Senão, tudo estará perdido. O gestor que não preocupa com isso, ele sofrerá processos de ações de improbidade, ações penais. Ele terá um day after, terá amargo quando ele sair do governo, né? Um day after, o dia seguinte. Interlocução, Brasil, de parabéns a esse programa. Estamos juntos. Debatendo ideias, repensando o Brasil. Não podemos deixar que o Brasil seja um deserto de ideias. Temos que repensar e sempre discutir, sempre debater coisas positivas. Tarumirim, um pedaço de céu, doutor Mauro Bonfim.